para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Eu sou o professor Will e teremos uma aula hoje de Ciências, 7º ano. Bem, vamos falar dos gases aí que formam a atmosfera, não é isso? Que compõem a atmosfera. Eu vou começar falando do gás nitrogênio, certo? Então preste atenção. Então, o nitrogênio faz parte de uma série de substâncias, inclusive do gás nitrogênio. Então, diferenciar esse elemento, né, o elemento que é o nitrogênio, do gás. Então, o nitrogênio, para que vocês observem, ele é o mais abundante na atmosfera, né? Além do nitrogênio, né, observa que a gente tem outros gases também, né, inclusive o oxigênio, que é o principal. Então, o nitrogênio é um componente indispensável de proteínas que a gente necessita, né? Ou seja, substâncias que podem formar diferentes estruturas celulares, ou seja, participar de transformações químicas no organismo. Então, basicamente isso. Então, a gente, em falar em substâncias, falar em questões celulares, né, vamos lembrar aqui de dois ácidos importantes, né, a serem destacados: o DNA e o RNA. Se vocês não esqueceram, prestar atenção nas aulas, sabe que o DNA e o RNA são encontrados aí no núcleo da célula, não é isso? A gente tem lá nas células essa questão de uma identidade, né? Esse DNA e esse RNA. Então, o DNA e o RNA, moléculas que armazenam essas informações genéticas, como eu já falei, ou seja, uma espécie de característica, né, também contém o nitrogênio. Então você vai ter aqui esses dois ácidos, o DNA e o RNA, também eles contêm o nitrogênio. Então, alguns micro-organismos presentes no solo também, ou seja, conseguem obter o nitrogênio diretamente do ar e o transforma em substâncias. Por exemplo, como as plantas podem absorver pelas raízes. A gente pode dizer assim. Outra situação também, pessoal, é nos oceanos, né? Nos oceanos, alguns micro-organismos, então a gente vai chamar aqueles organismos fotossintetizantes, né? Esses organismos que eles conseguem fazer a fotossíntese, eles também utilizam o gás nitrogênio. Ou seja, esse gás que a gente respira aqui na atmosfera. Ou seja, que está presente aqui onde você está aí agora, onde eu estou aqui também, a gente tem bastante gás, né? Tanto que se a gente mudar, ou seja, começar a se distanciar do planeta, esse gás começa a ficar em quantidades pequenas. Ele vai se reduzindo, é o que a gente chama de rarefeito, né? O ar vai ficando aí rarefeito até ele praticamente extinguir a proporção que você vai saindo do planeta. Só uma análise. Então, o nitrogênio, ou seja, esse nitrogênio aqui, deixa eu marcar aqui para a gente destacar esse gás bem. Então, esse nitrogênio aqui, que faz parte dos seres vivos, pode voltar a formar gás nitrogênio pela decomposição. Aí que vai entrar um fato interessante, que é o que eu vou chamar de ciclo do nitrogênio. Tá? Vou já mostrar uma imagem para vocês, ou seja, as atividades humanas, né? As atividades humanas contribuem aí para alterar a distribuição do nitrogênio no ambiente. Então, as atividades que a gente faz no dia a dia, elas vão aí espalhando o gás, ou seja, o gás ele vai ficando mais, eu diria assim, equalizado, uma palavra mais que contempla a situação. Então, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis e a atividade de algumas indústrias, por exemplo, lança na atmosfera outros gases que contêm nitrogênio, afetando
essa distribuição. Ou seja, muitos fertilizantes, pessoal, fertilizantes agrícolas, contêm nitrogênio e lançados no solo podem atingir corpos d'água, ou seja, aliás, nascentes, né? Água que a gente utiliza para sobreviver. Água, chama assim, uma espécie de água potável. Ou seja, perturbando esses ambientes. Então, eu vou mostrar para vocês aqui esse processo, tá? Esse processo que eu chamei de ciclo, vou colocar bem aqui, ó. Eu chamei de ciclo do nitrogênio, né? Cadê a imagem? Vamos aqui para a imagem. Deixa eu puxar a imagem aqui. Pronto, aqui está a imagem. Então, o que você observa aqui, ó? Ótimo. Então aqui, nitrogênio na atmosfera, né? Você está vendo aqui onde eu estou marcando. E aqui a gente começa uma espécie de ciclo, né? Ou seja, o processo de ida e retorno, ou seja, o início aqui, nós temos aqui uma atmosfera carregada, né? Aqui nós temos os processos industriais, né? Que, ó, lançando também na atmosfera, recebendo esse gás, né? Nós temos aqui um processo aqui natural, ou seja, o vulcão. E esse processo aqui artificial, ou seja, as indústrias, né? Temos aqui também o nitrogênio sendo absorvido pela natureza, pelas plantas, plantações. Aqui os micro-organismos aquáticos também estão fazendo parte, não é isso? Temos aqui também os que estão no solo, né? Eles também recebem esse gás. Então observa que o gás ele vai estar presente aí em vários locais, né? Ou seja, você observa que não só na questão humana, ou seja, na intervenção humana, mas também aqui no meio natural. Deixa eu voltar aqui para o quadro. Outro gás que eu quero destacar, pessoal, é o gás oxigênio, tá? Aqui, rapidamente. Gás oxigênio. Bem, o gás oxigênio é o segundo mais abundante, tá? Então, se a gente for, é evidente que o nitrogênio tem uma superioridade aí gigantesca, algo em torno de 70%, né? Pelo menos. O oxigênio é um pouco mais de 20%, analisando aí as proporções. Só que ele é fundamental, tá? Então, ele é um gás fundamental. Ele é um gás fundamental para a maioria dos seres vivos, tá? Então, falo em oxigênio, você já pensa em fundamental, necessário. Ou seja, porque a maioria dos seres vivos que utilizam para obter energia contida nos alimentos, em um processo chamado respiração celular. Vocês lembram disso? Então, esse gás vai ser importantíssimo para a respiração celular. Então você observa que os seres vivos obtêm gás oxigênio diretamente da atmosfera ou da água também, onde a gente pode encontrar ele dissolvido, né? O gás oxigênio, lembrando que a água é o H2O, né? Só para frisar. Então esse gás ele é importantíssimo, como a gente falou, ele é fundamental. Então, ao contrário aqui do nitrogênio, não é isso? Que é praticamente inerte o nitrogênio, o gás oxigênio reage com muitas substâncias. Então, ele tem uma reação aí fortíssima. Ele causa ferrugem. Então, você pode observar aqui que causa a ferrugem, né? Ferrugem. Combustão também, né? Ou seja, queima. A gente precisa do oxigênio para poder realizar a queima, né? Combustão. Então é um gás aí muito importante, embora ele esteja em menos quantidade, mas são esses dois gases que a gente pode analisar eles dois como sendo os principais gases. Mas tem outros gases? Tem outros gases. A gente vai falar desses dois. A gente quer que vocês fiquem com esses dois gases em mente, né?
o nitrogênio e o oxigênio são os dois mais abundantes. Eles somam aí praticamente 99%, né? Ou seja, da atmosfera, esses dois gases. O nitrogênio em maior quantidade, algo em torno de 70%, um pouco mais de 70%. O gás oxigênio, um pouco mais de 20%. Somando os dois, vai dar aí um pouco mais de 90%, né? Quase 100%. Observa que é muita coisa, né? Então, dando continuidade, um outro gás que também é presente, não só o nitrogênio e o oxigênio, como a gente viu, são os dois principais, mas também temos o gás carbônico. Deixa eu colocar aqui. Gás carbônico, tá? Gás carbônico, aqui amarelo. Então, o gás carbônico ele também está presente na atmosfera, né? Ele também pode aparecer aí dissolvido na água, ou seja, a gente imagina aí pelos seres fotossintetizantes, né, como a gente pode chamá-los, falei anteriormente, para produzir seus alimentos. Então, não somente o gás nitrogênio, gás oxigênio, mas também o gás carbônico vão estar presentes aí na natureza. Então, é importante a gente observar que as plantas, né, imagina só, deixa eu botar aqui uma plantinha. Então, imagina que isso aqui seja uma planta, né? Tá aqui uma plantinha. Certo, então, dada essa planta, a gente vai ter o que? A entrada aqui de gás carbônico, né, para realizar a fotossíntese, e você vai ter saindo aqui o gás oxigênio, tá? Oxigênio, ok. O gás oxigênio. Então você tem aqui o gás carbônico entrando. Isso aqui é a questão da fotossíntese. Já a respiração desta planta vai acontecer como? A gente vai entrar aqui o gás oxigênio e você vai retirar o gás carbônico, né? O gás carbônico. Então observem só. Aqui nós temos na fotossíntese, né? A fotossíntese ocorre como? Vou colocar aqui. Fotossíntese. Na fotossíntese, você tem aqui gás carbônico e a saída você vai ter o gás oxigênio, né? Oxigênio. Certo? E na respiração, aqui a respiração dessa planta, como vai acontecer? A respiração, você vai ter aqui, vou pegar o verdinho aqui. Na respiração nós temos o gás oxigênio entrando e você vai ter saindo aqui o gás carbônico. Eu vou botar aqui de a mesma corzinha. Então, na respiração dessas plantas, a gente tem esse esqueminha aqui, tá? É uma planta, como é que vai acontecer? Fotossíntese, entra gás carbônico, sai gás oxigênio. Respiração, entra gás oxigênio, ou seja, precisa do oxigênio para respirar, e sai carbônico. É só lembrar, qual gás é essencial para a respiração? O oxigênio. Então, se o oxigênio entra, sai carbônico. Esse processo é o de respiração, o processo contrário da fotossíntese, né? Então você vai ter aí o gás carbônico entrando e saindo oxigênio. Eu vou colocar aqui um modelinho, ciclo do carbono, essa imagem. Então está aqui. É o que a gente vai chamar aqui de ciclo do carbono, ou seja, a decomposição de matéria orgânica, né? Observem aqui, a queima de combustíveis, os incêndios e diferentes atividades industriais também lançam gás carbônico na atmosfera.
Então, a esse processo nós vamos chamar de ciclo. Esse aqui é o ciclo do gás carbônico. Atmosfera, gás carbônico aqui na atmosfera. Nós temos aqui saindo aqui a queima de combustível, né, daqui das indústrias. Aqui a entrada no oceano, os micro-organismos. Saindo aqui dos animais, vegetais, questão da respiração. Ou seja, vindo aqui para o processo de fotossíntese, né, aqui nas plantas, questão da decomposição e nos fósseis também. Então você tem aqui o que eu vou chamar aqui de ciclo do carbono, certo, pessoal? Dando continuidade, deixa eu voltar aqui para o quadro. Também quero falar aqui de outros gases aqui que também fazem parte, né? Quantidades pequenas, mas fazem parte. Por exemplo, os gases nobres, tá? Os gases nobres. Então, os gases nobres, eles recebem esse nome porque, além de ocorrerem em baixa quantidade na natureza, né, praticamente não reagem com nenhuma outra substância. Então, esses gases, eles são aí praticamente inertes, né? Eles não vão ter uma reação com substâncias, ou seja, são chamados de nobres por isso, né? Quais são eles? Vamos colocar aqui. O argônio, né? Aqui o argônio. Também temos o neônio. O hélio, aquele de balão, que coloca no balão, né? O balão flutuar. O criptônio. Certo? O criptônio. O xenônio. O xenônio é isso. E o radônio. Está aqui embaixo. O radônio, né? Então tá aí. Argônio, neônio, hélio, criptônio, xenônio e radônio. Esses gases que são chamados de gases nobres, né? Então eles estão aí em uma proporção bem pequena na natureza, ou seja, eles representam aí algo em torno de 0,9%, né? Quantidade pequena. Temos também o vapor d'água, né? O vapor de água. Ou seja, que é o que forma aí as chuvas, né? As chuvas, a gente tem o nevoeiro, a neblina. Então é isso, pessoal. Agora, finalizando, a gente conclui aí esses principais gases que a gente viu em relação à formação da atmosfera. Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, os gases nobres, o argônio, neônio, hélio, criptônio, xenônio e radônio e o vapor d'água. Então, dê uma estudada no livro, façam as atividades e até a nossa próxima aula. Tchau!